Bom dia. Graças a Deus. Estamos juntos, já podemos louvar a Deus com as nossas vozes, com também a participação na ceia do Senhor, e vamos continuar também na forma como queremos pregar e ouvir a palavra de Deus nesta manhã. E continuamos em Marcos. Estamos, como a maior parte de vocês sabem, nós estamos em Marcos, já temos alguns domingos a ver Marcos, a aprender, a vermos esta ideia que atravessa o Evangelho de Marcos, de que o servo é o Filho de Deus. Jesus é o servo que é o Filho de Deus. Não é homem apenas e também não é Deus apenas. É apenas, entre aspas. É homem e Deus. É o servo e é o Filho de Deus. Jesus é o servo sempre em ação. E que nós vemos desde o início do seu ministério a clamar, a pregar, a anunciar: arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta é a mensagem de Jesus, desde o início até ao fim. Jesus não veio para ensinar um novo estilo de vida ou para trazer uma alternativa às outras religiões. Olha, eu vou apresentar aqui uma coisa um bocadinho diferente, mas que dá para conciliar. Jesus não veio fazer isto. Jesus veio libertar os oprimidos, veio curar os doentes e veio ressuscitar os mortos. E essencialmente, principalmente os espirituais, dos quais os físicos são só um sinal, uma ilustração. Jesus curava, Jesus libertava e Jesus ressuscitava de problemas físicos, mas o que ele queria mesmo era apontar para os problemas espirituais, para os oprimidos, doentes e mortos no espírito, na alma. E Jesus fazia isso tudo com autoridade. Fazia tudo e dizia tudo com autoridade, que era reconhecida por todos. Todos acabavam por reconhecer. Porque, como eu disse há pouco, o servo era o Filho de Deus e por isso ele tinha autoridade. E por isso, por causa desta autoridade, ele tinha a oposição dos religiosos. Eles opunham-se a Jesus de tal forma que nós depois vamos, chegando ao fim do Evangelho, vemos que a sua oposição é de tal forma que eles chegam a matar. Não com as suas mãos, mas são os autores morais da morte de Jesus, do ponto de vista humano. São eles que urdem, que preparam um plano para que Jesus fosse preso, condenado e morto. Mas mesmo assim, tudo isso, mesmo eles tendo esta oposição, eles só são oposição da perspectiva deles em relação a Deus, porque Deus usa-os para o fim que pretende. Porque ao longo do Evangelho eles são postos como contraste. Contraste em relação a Jesus, porque as atitudes deles, as suas motivações, as suas opiniões, a sua forma de agir só põem em relevo a perfeição, a autoridade, a graça, o amor de Jesus. E por outro lado também servem de contraste, devem de servir de contraste para nós, para vermos aquilo que não deve ser feito e fazer-nos também, olhando para eles, vendo o que não é bom, olhamos para Jesus para ver aquilo que devemos imitar, que devemos seguir. E isso continua no texto de hoje, esta oposição, este contraste continua no texto de hoje, o qual vamos ler. Aqueles que não abriram podem abrir, Marcos. Vamos no capítulo 2 e hoje vamos estar a ver do versículo 18 até ao versículo 22. Marcos 2, 18 a 22. E diz assim o Evangelho segundo Marcos. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: porque jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto têm consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho.
De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Então nós temos aqui uma pergunta feita em conjunto, mas temos dois grupos e que é importante distingui-los. Nós, aqui pelo texto de Marcos, nós não ficamos com a certeza, com certeza clara de quem é que faz a pergunta. Consultando todos os evangelhos, podemos afirmar com alguma certeza que o mais certo é terem sido os discípulos de João e os fariseus, ou os discípulos dos fariseus, a fazerem esta pergunta a Jesus. Mas eventualmente até podem ter sido pessoas que viam o que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, os próprios fariseus, faziam, e viam o que os discípulos e o próprio Jesus não fazia. Isso não é o mais importante. O que é certo é que a pergunta foi posta e foi feita a comparação entre os discípulos de João e os fariseus, de um lado, e Jesus e os seus discípulos, do outro. Então, e esta pergunta, feita por qualquer dos grupos, não é tão importante assim, foi. Então, os discípulos de João jejuam. Ou seja, abstêm-se durante algum tempo de comer. Os fariseus, a mesma coisa. Então, porquê é que só os teus discípulos é que não fazem isso? E quando eles perguntam, obviamente, pelos discípulos, eles estão a pensar nos discípulos, mas eles estão a tentar chegar, evidentemente, ao mestre, aquele a quem os discípulos deviam imitar. Então, porquê é que tu não jejuas? Porquê é que os teus discípulos, ou seja, tu, não jejuas se todos os outros religiosos jejuam? E é interessante porque no episódio anterior nós vimos na semana passada, há 15 dias, melhor dizendo, na última vez que estivemos em Marcos, há 15 dias, nós vimos que Jesus tinha estado a comer em casa de Levi. Ele chamou Levi, né, para ser um dos seus discípulos e depois foi comer a sua casa. E o problema que tinha sido levantado pelos religiosos tinha sido o facto de ele comer com publicanos e pecadores. Agora já nem era a companhia, era o simples facto de ele comer e nunca se abster de comer, já era o problema. Aqui não sei se tinham qualquer problema com a comida, não era muito saudável a relação deles com a comida. Não eram os únicos, né? Mas isso é outra questão. O problema agora era Jesus não se abster e os seus discípulos não se abster de comer. É interessante nós repararmos que é um pormenor, mas que é um pormenor importante, que na lei só havia um dia em que se devia jejuar. Na lei, para o povo de Deus, havia um dia que se devia jejuar, que era o dia da expiação. O dia em que o povo de Deus, de forma mais específica, mais concreta, era lembrado que precisavam de que um animal fosse morto, sacrificado, para que o seu pecado fosse expiado. Não vamos entrar em pormenores, mas tinha a ver com esta ideia de haver a necessidade do seu pecado ser expiado. Ou seja, eles próprios, com tudo o que faziam ao longo do ano, ainda precisavam daquele dia específico. E todos os anos tinham que repetir aquele dia específico em que jejuavam e que, de uma maneira, a expressão que está lá em Levítico, até afligir a vossa alma. Ou seja, era um dia em que eles eram chamados a ter consciência de que precisavam de que o seu pecado fosse expiado. Ou seja, fosse pago por outro. Que eles não conseguiam pagar, então o outro teria que pagar. No caso, eram dois animais que cumpriam essa função, mas que apontavam para um sacrifício que viria mais tarde, que é o sacrifício de Cristo. Mas para os fariseus e para os discípulos de João, isto era pouco. Um dia só de jejum no ano inteiro era pouco. Então os fariseus, por exemplo, eles podiam jejuar, uma boa parte jejuava 2 dias por semana, alguns chegavam a jejuar 4 dias por semana,
Ou seja, depois não sei, isto às vezes, não sei se era exatamente como alguns tipos de jejum hoje em dia, que é só durante o dia, à noite já não jejuam, pronto, não é um dia de 24 horas, pronto, talvez porque 4 dias por semana não devia ser fácil jejuar. Também há aqueles, né, que eu sei que jejuam, para eles de noite é sempre que estiver escuro, ou seja, fecham-se dentro de contentores e dentro de um contentor onde não haja luz é a noite, então já não precisam de jejuar. Pronto, isto são aqueles atalhos que o homem costuma e que tem tudo a ver com a atitude dos religiosos que nós vemos aqui e que vamos tocar também nesse ponto. Mas para eles era pouco aquele dia de jejum, eles achavam que era preciso mais. E eles fazem, então, estes dois grupos fazem a pergunta a Jesus em conjunto, ou são mesmo que não tenham sido eles estão juntos nesta pergunta, mas Jesus vai responder em separado. Ele vai fazer distinção entre os discípulos de João e os fariseus. Não porque sejam totalmente diferentes na sua atitude, mas têm pormenores distintos e espero que isso fique claro. Por um lado, os discípulos de João, nós podemos dizer que eles eram os ascetas. Eram aquelas pessoas, aquele tipo de pessoas, que eu vou até ler a definição, uma definição de ascetismo, que é para nos ajudar a compreender a ideia. É a doutrina intelectual ou religiosa que considera a disciplina e o autocontrole expressos pela abstenção de prazeres carnais e do conforto material, imprescindíveis para alcançar a Deus, a virtude e a verdade. Para os ascetas, para estas pessoas como os discípulos de João, a privação dos prazeres, deixar de ter aqueles prazeres normais, usuais de quase todos, do conforto, era uma forma de chegar a Deus. Noutras religiões, por exemplo, é uma forma para atingir a iluminação, como no budismo ou no hinduísmo. Isto há em todas as religiões, em todos os sistemas humanos, há aquelas variantes e o ascetismo está presente em todas e que é tido como uma forma de, privando-se dos confortos da maior parte a maior parte das pessoas tem, como a comida, por exemplo, ou do conforto, por exemplo, uma cama, dormindo em tábuas ou no chão, acham que é uma forma de alcançar a Deus. E porque é que podemos chegar a esta conclusão? Não só pela resposta de Jesus e pela própria ideia do jejum que eles seguiam, mas, por um lado, diz-nos mais a história, o contexto em que eles viviam na altura. Provavelmente eles tinham, ou faziam parte ou tinham ligação aos essénios, a um grupo de judeus que tinham esta perspectiva, que se privavam destes confortos materiais para alcançar a Deus. Era uma forma que eles viam de chegar a Deus. Mas talvez também podia ser apenas como discípulos de João, porque se nós virarmos a página para no capítulo 1, versículo 6, nós lemos: e João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. Ou seja, João não era propriamente um asceta nesta perspectiva, porque ele não tinha esta perspectiva de chegar a Deus através da privação dos confortos humanos. Mas eles, olhando para o exemplo do mestre, achavam, e não compreendendo totalmente a mensagem que ele pregava, eles achavam que era dessa forma que chegavam a Deus. Podia ser só por isso. O que é certo é que para eles o jejum era essencial. Era algo que tinha que acontecer na sua vida para que eles pudessem chegar a Deus. E os fariseus, com alguma semelhança, mas com algumas diferenças também, eram os legalistas. Eram aqueles que tinham e cumpriam, seguiam um conjunto de regras e que achavam que o cumprimento dessas regras, o cumprimento da lei, que não era bem o cumprimento da lei, era o cumprimento das regras que eles tinham criado, supostamente com base na lei de Deus, eles achavam que cumprindo estas regras também chegavam a Deus. Tinham semelhanças, mas tinham diferenças também. E porquê é que nós podemos separá-los? É na resposta que Jesus dá. Nos versículos 19 e 20, Jesus responde aos discípulos de João. E então nós vemos aqui que a ilustração é de um casamento. Jesus usa a ideia do casamento naqueles dias, ainda mais do que nos nossos dias, e ele traça este cenário. O dia ansiado chegou.
Os amigos do noivo estão ali para acompanhar e para se alegrarem com o noivo. Finalmente o casamento está para se realizar. Agora pensem, todos nós já fomos certamente a casamentos. Faz sentido nós irmos a um casamento e irmos jejuar? Alguém pensou nisto algum dia da sua vida? Vou para um casamento, é hoje que eu vou jejuar. Vou-me abster do prazer da comida e da vida, vou jejuar hoje, é o dia ideal. Obviamente que não, não faz qualquer tipo de sentido. É um dia de alegria. O dia chegou, era um dia esperado. Eles estão ali para se alegrar com o noivo. Os amigos, aqui, a ideia do noivo, mas os amigos da noiva é a mesma coisa, não é? A ilustração é para simplificar, não é para complicar. Por isso percebemos a ideia. Então podem eles jejuar? Claro que não. Então o que é que Jesus está a dizer? Jesus está a apontar para o facto de, por todo o Velho Testamento, o Messias tinha sido prometido. E finalmente o dia do noivo vir, do noivo chegar, e é uma imagem que também está presente no Velho Testamento, a ideia do povo de Deus como noiva de Deus e haver um casamento, Deus tornar-se o marido e o seu povo tornar-se a sua esposa. Então o dia ansiado chega, ele está ali, o Messias veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Podem os seus amigos jejuar quando ele está presente? Faz sentido. Uma coisa que bate com a outra? Obviamente que não, claro que não. E é neste ponto que eu creio, sinceramente, que Jesus está a responder diretamente aos discípulos de João Batista. É que eles são os discípulos de João Batista. E que também aqui em Marcos, no versículo 2 e 3, nós lemos que ele foi profetizado, João Batista foi profetizado no Velho Testamento. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha sido profetizado porque ele iria anteceder a chegada do Messias. O mesmo João, também uns versículos à frente no capítulo 1, nós vemos que ele deu testemunho acerca de Jesus. Ele disse: eu não sou o Cristo, é este que vem após de mim. O que vem após de mim, que eu não sou digno de desatar as sandálias, é ele o que nós estávamos à espera. O que disse, e agora peço que abram todos em João, no Evangelho segundo João, no capítulo 3. Evangelho de João 3, 25. Porque nós vamos reconhecer logo a semelhança ao que Jesus disse nas palavras de João. João 3, 25 diz assim: houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Então cá está, as questões eram abundantes e surgiam sempre em relação a muitos assuntos. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, ao qual tu deste testemunho, a ele batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O próprio João tinha dito aos seus discípulos, e a todos quantos o queriam ouvir, que eu sou amigo do noivo. Eu não sou o noivo. Eu sou amigo do noivo. E eu já ouvi a voz do noivo. Ele já chegou, eu já ouvi. Este gozo, o meu gozo foi cumprido porque eu já vi o noivo chegar. O que nós percebemos é que os discípulos de João tinham ficado só com parte da mensagem de João. João tinha vindo dizer: arrependei-vos e sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. E eles esta parte, em certa medida, mesmo assim nem esta parte compreenderam bem, eles apanharam, mas esqueceram-se do resto. Eles deixavam de lado a que anunciava a vinda do Messias, que não era João. E o Messias estava ali, mas eles não o reconheciam. Para eles, o caminho para Deus não era Jesus. O caminho para Deus era a sua própria vida, o seu próprio ascetismo, a forma como eles
se privavam de certos prazeres mundanos, materiais. E Jesus diz que, voltando ao texto de Marcos, Jesus diz que os seus discípulos ainda haviam de jejuar. Haveria tempo para eles jejuarem, mas só num determinado momento, quando o noivo lhes fosse tirado. Obviamente Jesus estava-se a referir à sua morte e depois à sua ascensão, quando deixaria estar presente daquela forma com os discípulos. E assim, aí sim, nessa altura, então os discípulos poderiam pensar em jejuar, embora hoje não seja esse, eu ainda vou falar um bocadinho só sobre este tópico do jejum, mas aí sim faria algum sentido os discípulos jejuarem. Neste momento não havia sentido porque o noivo estava com eles. E era tempo de se alegrarem, era tempo de comerem e de beberem com Jesus, com outros, e de se alegrarem. Obviamente a comida e a bebida era também uma ilustração deste. Era tempo de se alegrarem, porque o noivo estava ali. Ou seja, a presença de Jesus era incompatível com ascetismos. Desculpem, eu não fiz essa referência antes de avançar, porque é importante. Jesus aqui dá-nos dois princípios, e que é o que eu espero que nós guardemos, no mínimo, guardemos de hoje. É que o Evangelho é incompatível com ascetismos, com esta perspectiva de chegar a Deus através da privação de algum tipo de prazer. E o Evangelho é incompatível com uma religião de obras. E aqui, ao responder aos discípulos de João, Jesus estava a dizer claramente que a sua presença era incompatível, não casava, não podia, não conjugava, não fazia sentido, não se podia juntar. Era incompatível com ascetismos. Era tempo de se alegrarem com a presença do noivo. E então Jesus dá a segunda resposta, neste caso dirigida aos fariseus, no versículo 21 e 22. E então ele já não é a ilustração do casamento, Jesus usa duas ilustrações. A primeira era a ilustração do pano velho e do remendo novo. Lembrando que os fariseus, se os discípulos de João eram os ascetas, os que seguiam, que achavam que chegavam a Deus, privando-se de certos confortos materiais, os fariseus eram os legalistas, aqueles que achavam que chegavam a Deus cumprindo um conjunto de regras que eles próprios tinham criado. Que no fundo não era um sistema, não era de acordo, o sistema que eles seguiam não era de acordo com a lei de Deus. Eles achavam, e parecia à primeira que eles seguiam a lei de Deus, mas eles criaram um sistema ao longo do tempo, criado em cima da lei de Deus, mas com regras humanas. E eles acreditavam que cumprir a lei era possível. Eles achavam que era possível cumprir a lei. Por isso é que eles faziam aquelas regras todas e esforçavam-se por cumprir. Porque na realidade eles achavam que conseguiam ganhar o favor de Deus sendo pessoas boas, cumprindo aquele conjunto de regras. Claro que perante a realidade de não conseguirem cumprir a lei, nem as regras que tinham criado, nós vemos que eles ficavam com aquilo que, a característica pela qual eles são mais conhecidos, que é a hipocrisia. Porque quando nós achamos que conseguimos cumprir a lei de Deus e depois percebemos que não cumprimos, a tendência humana é fingir que cumpre. E era isso que os fariseus faziam. E então Jesus diz-lhes, vai-lhes dar esta ilustração do remendo de pano novo em vestido velho, em pano novo. E então nós podemos ver que o sistema, nesta ilustração que Jesus dá, o sistema religioso dos fariseus era a roupa velha, era o vestido velho. Atenção, não era a lei. Jesus não está a dizer que a lei é o vestido velho, é o tecido velho que vai ser rasgado pelo novo. Jesus está-se a referir ao sistema que os judeus tinham criado, que os fariseus eram os principais, eram a cara daquele sistema, em que achavam que podiam cumprir a lei obedecendo a todas aquelas regras. Jesus não estava a dizer que a lei era má, que a lei era o tecido velho, era o sistema que eles tinham criado, porque claramente nós vemos ao longo dos evangelhos que Jesus veio, ele diz claramente, ele veio cumprir a lei. Não só na letra, mas ainda muito mais
de forma muito mais completa, ele veio cumprir o espírito da lei. Ele cumpriu a lei em todo o seu sentido. Não só fazendo o que Deus queria, mas como Deus queria, com a motivação que Deus queria, com o objetivo que Deus queria. Jesus cumpriu a lei completamente. Ele veio para cumprir. Porque a lei era boa. Como diz Paulo, a lei é boa. Os homens é que distorceram e criaram um sistema para tentar cumprir a lei de Deus, mas um sistema humano. E é desse sistema que Jesus está a falar, quando ele diz que era um roupa velha, era um vestido velho. Então, se o sistema dos fariseus era um vestido velho, aqui o remendo, o pano novo, é o Evangelho. E o que é que Jesus diz? Que remendo de pano novo em pano velho, e é uma coisa que também nós conseguimos compreender, assim como não faz sentido, não bate certo, a beijum numa festa de casamento, então ninguém vai pôr um remendo novo, bem, a não ser alguém que não perceba minimamente costura, né? Se calhar eu até era capaz de arriscar, mas é óbvio que remendo de pano novo em pano velho só vai ter um resultado. O pano novo rasga o velho. E atenção, isto é nós facilmente nos perdemos aqui, as parábolas, as ilustrações são dadas para nós percebermos o ponto principal. Não nos podemos perder aqui nos pormenores, porque senão podemos viajar, como alguns dizem, viajar na maionese, né? Começamos a andar por caminhos um bocadinho escuros. O ponto era este. O pano novo iria rasgar o velho. Porque, obviamente, isto só para dizer, obviamente o Evangelho não é um remendo, né? Vamos ser claros. Por isso não podemos prestar atenção a todos os pormenores de uma ilustração, porque senão vamos tirar conclusões erradas. O ponto que Jesus estava a querer chegar e queria que eles percebessem é que o Evangelho era incompatível com o sistema de obras que aqueles homens tinham criado e que tentavam seguir. Como um pano novo em pano velho vai rasgar o velho, também o Evangelho não poderia ser juntado, mesclado, como se pudessem ser duas faces da mesma moeda. Não havia essa possibilidade. A segunda ilustração que Jesus dá é um bocadinho diferente, mas vai no mesmo sentido. Vinho novo em odres velhos. Só para explicar, odres velhos, que eles não usavam pipas e muito menos garrafas ou sistemas que nós temos hoje de pôr o vinho. Eles usavam pele de cabra. Era o mais usual, que era algo que era elástico. Então, quando eles punham, e até mesmo o sistema de fermentação não é como o que nós conhecemos hoje em dia, eles punham vinho novo dentro dos odres, dentro daquele invólucro feito de pele de cabra, e com a fermentação, os odres novos iam alargando conforme o vinho também ia fermentando dentro. Se fosse um odre velho, o que ia acontecer é que com a fermentação do vinho, os odres velhos já não tinham elasticidade, iriam rasgar-se, iriam explodir, digamos assim, e o vinho vertia-se todo. Então, mais uma vez, os odres velhos, nós percebemos que eram as regras por eles criadas, pelos fariseus. E o vinho novo era o Evangelho. Mais uma vez, o vinho, como eu estava a dizer, o vinho novo em odres velhos só iria ter um resultado. Iria rebentar com os odres e o vinho iria se estragar. O ponto, portanto, é claro. Mais uma vez, não é para nos perdermos nos pormenores, é para percebermos que o Evangelho é incompatível com um sistema, com uma religião de obras. Tanto os discípulos de João como os fariseus, eles reconheciam o problema do pecado e que o pecado causava a separação de Deus. Isto era claro para todos. Todos reconheciam que o pecado do homem o separava de Deus. O problema é que eles achavam que a forma de chegarem a Deus era por aquilo que eles mesmos podiam fazer. Uns através da autorrenúncia do ascetismo, e por outras coisas, eu estou a simplificar, por outras coisas, achavam que era uma forma de chegarem a Deus. Os outros, através de rituais e cumprimentos de regras. Todos eles reconheciam que o pecado afasta o homem de Deus, mas eles achavam que conseguiam resolver esse problema com o próprio esforço, de uma maneira ou de outra. O que Jesus vem apresentar é algo diferente. Jesus fala de vinho novo em odres novos.
Ou seja, Jesus traz um vinho novo que realmente rompe, não com a lei, mas com estes sistemas de homens antigos, velhos. Jesus traz a má notícia que todos são pecadores. Que era, como eu estava a dizer, uma má notícia mais ou menos até um certo ponto. Aceite só até um certo ponto. Porquê? Porque Jesus vem dizer que todos são oprimidos a precisar de serem libertados. Que todos são doentes a precisar de um médico. Que todos são mortos a precisar de serem ressuscitados. Todos. Mas Jesus traz a boa notícia também. Jesus não traz só a má notícia, que é a condição do homem. Jesus traz a boa notícia. Mas qual é a boa notícia? É que há um Salvador. Jesus traz a notícia que Ele é o libertador para libertar os cativos, os oprimidos. Que Ele é o médico para curar os doentes. E que Ele é a vida para aqueles que estão mortos. E isso era o que eles não queriam nem podiam aceitar. Eles até aceitavam que havia o problema do pecado. Mas eles não podiam aceitar que a solução para o seu problema estava noutro, que não neles. Para eles, a única forma de chegar a Deus era pelo seu próprio esforço. Se fosse através de se privarem de certos prazeres, certas comodidades, fosse através do cumprimento de regras. Eles achavam que estava na mão deles, e era na mão deles que eles queriam que continuasse a resolução dos seus problemas. Mas era isto que Jesus deixava também claro. É que vinho novo só pode ser guardado em odres novos. Não dá para juntar uma coisa com outra. Não dá para juntar vinho novo com odres velhos. Jesus deixava claro que não era através do esforço humano. Era apenas pelo arrependimento e fé. Era o que Jesus dizia desde o início. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede nesta boa notícia. Não é pelo vosso esforço. É por arrependimento e fé. Compreendam que são pecadores, que são doentes, que são oprimidos, que estão mortos. E arrependam-se e creiam. Porque até é isto, é arrependimento e fé. Porque até aparentemente eles arrependiam-se. Os discípulos de João acreditavam no batismo do arrependimento. Mas o arrependimento só é verdadeiro arrependimento quando está junto com a fé. Então Jesus vinha dizer que só pelo arrependimento e fé, em que coisas como o jejum deixavam, que nunca foram, mas não podiam ser vistos como meios de alcançar o favor de Deus. Passavam a ser possíveis como forma de expressar a fé em Deus. E isso vamos falar já um bocadinho a seguir só. E é importante nós notarmos também que nesta imagem, quer dos vestidos, quer do casamento, quer dos vestidos, quer dos odres, a ideia da forma está presente. Não é só o conteúdo que é importante. Ou o que é que Jesus também está a dizer? Jesus está a dizer que o Evangelho pressupõe um modo de vida. Jesus não está a dizer, olha, o que conta é vocês crerem no vosso coração e depois não interessa a forma como vocês vivam. Não é isso que Jesus está a dizer. O que Jesus está a dizer é, aquilo que vocês fazem só é bom se for uma expressão do arrependimento e da fé em Jesus, em mim. No caso, era o que Jesus estava a dizer. O jejum só pode ser uma coisa boa se for uma expressão deste arrependimento e desta fé. Se ele for como uma forma, como um meio da pessoa se justificar diante de Deus, então é um odre velho. Mas Jesus está a dizer que o Evangelho, o vinho novo, pressupõe uma forma que seja compatível. Pressupõe uma vida que é compatível com a nova do Evangelho, com alguém que é salvo. E nós também vamos, espero agora concluindo, nós também aprofundamos um bocadinho isto. Ou seja, nesta ilustração dos odres novos, do vinho novo em odres novos, nós podemos perceber uma coisa muito importante. É que o Evangelho, que é o vinho novo, só pode ser recebido e só pode ser guardado nos odres novos, que são arrependimento e fé. Não podem ser guardados em odres velhos de uma religião por obras, pelo nosso esforço, pela nossa capacidade de fazer alguma coisa. O Evangelho só pode ser guardado pelo arrependimento e fé, porque esta fé é posta não em nós, mas em outro.
em Jesus Cristo. É isto que Jesus está aqui a ensinar. Então, para concluir e para tentarmos aplicar de uma maneira um pouco mais concreta a nós, se em certa medida já o fizemos, já aplicámos de alguma maneira, em termos de conceito, de ideias, gostava de tentar aplicar um bocadinho mais. Em primeiro lugar, falar acerca do jejum. Não é o objetivo de Jesus aqui ensinar sobre o jejum. Jesus não está aqui a estabelecer regras, a dizer que não é para jejuar, nunca, nem está a dizer como é que se deve jejuar. Por exemplo, isso vamos ao Sermão do Monte e Jesus fala do jejum. Logo aí percebemos que Jesus não está a abolir o jejum. Jesus está a falar contra uma forma de ver o jejum quando eles achavam que o jejum em si mesmo tinha algum poder. Por isso, só um parênteses, o jejum pode ser bem usado. E se calhar é uma coisa que nós devíamos olhar com mais atenção, nós, os que somos filhos de Deus, devíamos olhar para o jejum com outra forma. De outra forma, nós, por reação ou por esquecimento, não pensamos muito no jejum. Ou porque temos medo de cair em excessos e por isso mais vale não fazer isso, né? Mais vale não pensar em jejum. Ou então nem sequer nos lembramos, nem sequer pensamos nisso, se é bom, se não é, se poderá ser útil ou não. E quer o Velho Testamento, quer o Novo Testamento, apresenta o jejum como algo que pode ser bem utilizado. Como uma forma de focar, porque o jejum, obviamente a ideia não é o jejum só abster-se de comida. O jejum, se for a ideia de jejum, é a ideia de nos separarmos de distrações, de separar tempo, seja umas horas, seja um dia, isso não é o mais importante, mas é separar um tempo em que as nossas atenções não estão focadas nas nossas necessidades físicas, como comer, ou outras, mas estão focadas nas nossas necessidades espirituais, em que se calhar é um tempo que pode ser usado como um tempo de exame, um tempo quando, por exemplo, quando há uma necessidade maior, alguma coisa que nós precisamos e precisamos de clamar a Deus. O jejum pode ser uma forma de nos ajudar a estarmos com a mente mais focada naquilo que queremos pedir a Deus. Sempre como uma forma de nos ajudar baseado nestes princípios. De que nós, não é pelo simples facto de jejuarmos, não é pelo simples facto de orarmos, de dizermos certas palavras. Não há poder místico em nada que nós fazemos, nem na ceia do Senhor. Não há um poder em si mesmo naquilo que nós fazemos, no pão, no vinho, nem sequer no ato de comer o pão ou beber o vinho. Não há um poder em si mesmo. O que estes atos servem é para nos ajudar a pensar, a meditar, a compreender e a apropriar-nos de certas verdades que Deus nos ensina. Então, o jejum desta forma pode ser bem utilizado. E o jejum pode não ser, por exemplo, de comida. Nós, por exemplo, teríamos muito a ganhar se jejuássemos de redes sociais, por exemplo. De televisão, de outras distrações que temos. Atenção, notem. Mais uma vez, não significa que essas coisas sejam todas mágicas que nós não as possamos fazer. Isso cada um depois tem que avaliar conforme achar que ajuda ou prejudica. Mas estamos a falar da questão de abster-nos de certas coisas durante algum tempo como forma de nos ajudar a estarmos mais focados naquele tempo, nas coisas de Deus, naquilo que precisamos, naquilo que Deus tem para nós, de enfocarmos a nossa mente nas nossas necessidades espirituais e não nas outras. Então, fechando o parênteses do jejum. Então, o primeiro princípio que Jesus nos deixa é que o Evangelho é incompatível com o ascetismo. Eu acho que estou seguro aqui que não há aqui ninguém que siga esta corrente, né? Se olharem para mim, claramente, eu não corro risco na área da comida, porque depois, às vezes, eu não vou elaborar muito sobre isto, mas se nós tivéssemos tempo, se calhar e fica o desafio para cada um de nós, se calhar há áreas da nossa vida mais específicas que nós temos esta mentalidade, que nós achamos que se sofrermos um bocadinho, se nos privarmos um bocadinho de alguma coisa, quer dizer, como se o sofrimento, se a privação em si, aquele esforço, que é este o pensamento asceta, nós pensamos que isso pode ter algum tipo de poder em si mesmo.
E o que Jesus diz é que isso não tem poder em si mesmo. Não há nada que tu possas fazer, por muito difícil que seja, que tu aches que por si só porque te custa, isso vai ter algum valor. Não é isso que está, não é isso. E obviamente hoje também não estamos a falar, o sacrifício das ofertas a Deus também pressupõe muitas vezes o custo. E isso não está errado. Agora, quando nós vemos, o problema está aí, é que acaba por ser subtil muitas vezes e é fácil nós sermos enganados. Quando nós achamos que o poder está no sacrifício, no custo, na dificuldade de alguma coisa que nós fazemos, e como se isso valesse alguma coisa perante Deus, então aí já estamos a errar. Aí é que está o problema. Por isso, e é um tipo de ascetismo que nós podemos ter, o Evangelho não é compatível com a fustigação. Não sei se isso, eu acho que não sei se bem se existe esta palavra em português. Existe a palavra fustigar, mas há aquelas correntes religiosas que nós conhecemos que muitas vezes infligem dor como forma de expiação, como se isso pudesse expiar os pecados de alguém. E nós não fazemos isso. Mas nós temos uma atitude muitas vezes, e eu estou a falar para aqueles que são filhos de Deus, aqueles que já foram perdoados, aqueles que já não estão condenados diante de Deus. Mas nós muitas vezes olhamos para o nosso pecado com esta atitude, ainda com esta atitude. Em vez de nos focarmos, ok, a tristeza por aquilo que fizemos de errado no passado ou o que fazemos no presente é boa, é justa. Mas quando nós esquecemos a parte da boa notícia, quando nós ficamos só com a tristeza por aquilo que fizemos de errado, então nós não estamos a apanhar o quadro todo, estamos a esquecer do mais importante. É que a má notícia é que nós realmente pecamos, mas a boa notícia é que há salvação, é que há perdão, é que Jesus já pagou. Então nós podemos ter a atitude dos discípulos de João quando nós, ainda em relação a pecados passados ou mais ou menos presentes, nós temos uma atitude de fustigação em que nos recriminamos apenas, em que dizer porque é que eu sou assim, e porque é que eu faço isto, e porque é que eu me mantenho nisto, e porque é que eu fiz aquilo, e nós não saímos deste ciclo. Isto não é o que Jesus quer para os seus filhos. Como o Timóteo falou na ceia, ele, dito por outras palavras, ele já disse isto, é que o lembrar o sacrifício de Cristo é incompatível com uma perspectiva de tristeza, no sentido de olharmos só para aquilo que foi o nosso pecado. Se nós não olhamos para a boa notícia, então nós estamos a perder o mais importante. É para celebrar porque a boa notícia chegou. A má notícia está lá. Mas ela já foi ultrapassada. Já foi... não sei porque, agora só me lembro da palavra em inglês. Ela foi ultrapassada. Ela foi... pronto, overcome. Agora quem é que me ajuda em português? Pois, se calhar não há uma palavra que traduza esta ideia, mas foi suplantada. É isto. A má notícia foi suplantada pela boa notícia. Por isso, se nós temos uma atitude de autocomiseração, se nós temos uma atitude de nos estarmos a fustigar por aquilo que já foi perdoado, então nós não estamos a ter a perspectiva correta. Nós estamos a ser como os discípulos de João, que não estavam a alegrar-se com a presença do noivo. Estavam só a lembrar-se do problema do pecado e da sua forma de querer resolver esse problema. Em segundo lugar, o prazer não tem nada de mal em si mesmo. As coisas boas da vida foram criadas por Deus. O sexo foi criado por Deus e é bom se for dentro do casamento, dentro dos princípios de Deus. A comida e a bebida são coisas boas. Podem ser usufruídas por nós, porque se forem dentro dos princípios de Deus, com moderação, com sabedoria. As viagens, as férias, o ver televisão, podemos pensar em tudo e mais alguma coisa que nos dá prazer, que nós gostamos de fazer, são boas, foram dadas por Deus, se as usarmos dentro dos princípios de Deus. Por isso, o que Jesus também nos está aqui a dizer é que nós devemos gozar daquilo que nos deu. Ainda mais quando nós temos esta perspectiva, que nós sabemos que não é a abstenção destas coisas que nos traz a salvação. Nem é o fazermos estas coisas que nos deve tornar felizes ou satisfeitos. Tem o seu lugar. E isto leva-nos ao terceiro ponto.
que é uma coisa que eu copiei a expressão de um pregador muito conhecido, que a boa parte conhece, do John Piper, que ele fala do hedonismo cristão. Qual é a ideia? E usando aqui, os discípulos de João ajudam-nos a perceber. Os discípulos de João tinham o noivo ali e estavam preocupados com outras coisas. Eles não viam, eles não tinham prazer, eles não tinham alegria na presença do noivo. E o que a ideia do hedonismo cristão, o que nos ensina, e é uma ideia bíblica, é esta. É uma forma, o John Piper faz muito bem a condensar a ideia e dar uma expressão. Qual é a ideia? As coisas boas, os prazeres desta vida têm o seu lugar, são muito bons. Mas comparados com a presença de Deus, com a presença de Jesus, não são nada. Se nós só procuramos satisfação nas coisas desta vida, que são boas e que podemos usar, mas se nós não percebemos que isso é só uma pequena parte daquilo que nós somos chamados a gozar, a experimentar, a ter prazer, então nós estamos a ver mal também. Nós somos chamados a ter prazer, ter alegria, satisfação na presença do noivo. E se em certa medida o noivo está ausente, Jesus não está aqui presente fisicamente, ele está presente porque ele deixou-nos o seu Espírito. Então, neste sentido, embora o jejum possa ser útil em determinados momentos, a nossa vida não pode ser um jugo constante, não pode ter esta perspectiva de tristeza, de sempre de olhar só para aquilo que nós ainda não conseguimos fazer, o pecado que nos perturba, as dificuldades. A perspectiva é uma perspectiva de alegria, de gozo, porque embora nós tenhamos dificuldades, o que Jesus nos mostra que a vitória é certa, que temos um futuro, temos promessas em relação à eternidade, não só à nossa alma, mas ao nosso corpo, ao prazer futuro que está para vir, e temos o prazer maior, que deve ser o maior prazer para nós, que é a presença do noivo connosco. E enquanto nós encontrarmos mais prazer em outras coisas, até nas coisas religiosas, do que como nós cantámos também hoje já, que não é no seu adorno que a noiva se entretém, não é com o que ela se preocupa. A noiva preocupa-se com a presença do noivo. Quer dizer, pronto, nós sabemos que estamos a falar daquilo que estamos a falar do ideal, não é? Sabemos que no dia do casamento, eu temo muito dizer, para os solteiros, ou para os casados que ainda estão iludidos, que se calhar a noiva pensou mais no vestido do que em nós, mas pronto, mas isso é o pecado, não é? Mas está, porque isso é compreensível, até do ponto de vista humano é compreensível, porque a diferença entre nós e Jesus é que nós não éramos totalmente nem perto disso desejáveis, e Jesus este noivo é totalmente desejável. Então a noiva não é suposto estar preocupada com o seu adorno no sentido como se isso seja o mais importante. A noiva deve estar preocupada e focada no noivo, porque é o noivo que é a fonte da alegria. Se bem que, por outro lado, mais uma vez, se a noiva, pensando no noivo, não se preocupa com a forma que está vestida, também alguma coisa está mal. Ou seja, Jesus também é um dos pontos aqui importantes a reter, que o Evangelho pressupõe uma forma de vida também. Uma forma de vida segundo os princípios de Deus. Não uma vida baseada na religião, mas uma vida baseada nos princípios de Deus e na alegria esta da noiva que se veste também porque está a pensar no noivo e que o noivo vai gostar de a ver bonita e vai fazer aquele sorriso, aquela cara, como nós dizemos, de paspalho, né, quando a noiva entra. E isso também faz parte. Mas avançando, porque o nosso tempo também não para. Então, só para relembrar que nós não temos esta perspectiva dos discípulos de João, é nós não vivermos numa atitude de autocomiseração pelos pecados antigos, de fustigação, é nós gozarmos daquilo que Deus nos dá, os prazeres lícitos dentro dos princípios de Deus, e é bom que nós o façamos, e é nós, mais do que as coisas deste mundo que podem ser usadas para nosso prazer, é nós termos prazer na presença do noivo, na presença de Jesus. Em segundo lugar, o segundo grande princípio que Jesus nos deixa é que o Evangelho é incompatível com uma religião de obras. É incompatível, não dá para juntar.
Então, perguntar a cada um de nós perguntar, já não temos muito tempo também para elaborar, mas é: porquê é que tu fazes o que fazes? Estamos, mais uma vez, estou a falar ainda para aqueles que são crentes, para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, da Igreja. Porquê é que tu fazes o que fazes? Porquê é que tu vens ao culto? Porquê é que tu tens as tuas disciplinas espirituais? Ou seja, porquê é que tu lês a palavra de Deus todos os dias? Ou quando lês? Porquê é que tu oras? Porquê é que tu te abstens de algumas coisas? Porquê é que tu fazes outras? Porquê é que tu fazes essas coisas ou deixas de fazer? Será que tu estás a ver nelas, em qualquer uma dessas coisas, remendos teus, que tu estás a tentar colar, coisas que tu achas que vai resolver o problema do teu pecado, o problema da tua relação com Deus, que é isso que vai te tornar agradável aos olhos de Deus? É que nós, como filhos de Deus, podemos cair nisto. E muitas vezes caímos, não é só não podemos, caímos muitas vezes nisto. Nós achamos: ok, Deus salvou-nos, mas eu agora está em mim a capacidade e o poder de eu agradar a Deus. Continua a não estar. Continua a não estar. E um bom indicador de uma perspectiva errada em relação a isto é este. Quando nós olhamos para outros, crentes ou descrentes, que fazem coisas que nós aparentemente reprovamos, mas que no fundo o que nós estamos a sentir é pá, ele faz aquilo e eu não posso fazer porque eu sou crente, ou porque eu sou temente, ou sou piedoso. Mas o que eu queria mesmo era fazer aquilo. Por isso é que eu reajo com tanto como os discípulos de João faziam e os fariseus. Por isso é que eu reajo com uma irritação que a gente ainda tenta disfarçar, mas não, basta ser um bocadinho sinceros, nós não conseguimos disfarçar. Nós reagimos com uma... Eu não sei, pronto, eu também sou eu o único, mas eu falo para mim. Isto já me tem acontecido. Eu olho e ele faz aquilo, ou ela faz aquilo, como é que é possível? No fundo, eu queria era fazer o mesmo, só que a minha religiosidade não me deixa. Mas se eu sinto isto é um bom indicador que nós estamos a fazer alguma coisa com um motivo errado. Há outros indicadores que nós poderíamos pensar, mas este é um bom indicador. Porque é que nós fazemos o que fazemos? Coisas boas, como vir ao culto, como ler a palavra de Deus, como orar, como ter outras coisas, fazer algumas coisas e deixar de fazer outras. Mas porquê é que o fazemos? Será que nós nos estamos a tentar justificar com alguma dessas coisas? Como os fariseus faziam? Então temos que ter atenção, porque o princípio final que Jesus nos deixa é que o vinho novo do Evangelho é para ser guardado em odres novos, em que nós obedecemos não para alcançar o favor de Deus, mas porque fomos alcançados pela graça de Deus. Nós obedecemos, é possível obedecer porque já fomos perdoados, já fomos curados, e então por isso é que nós podemos obedecer, viver com a forma que é suposto, que condiz com o Evangelho. Ter a aparência de fora que condiz com o Evangelho. Mas, mais uma vez, e sem nunca esquecer, a única forma, os odres mesmo, aquilo que está aqui presente, é que também está a ideia da forma como nós vivemos, mas a única forma de nós recebermos o vinho novo do Evangelho é através do arrependimento e fé contínuo. Estou a falar ainda para aqueles que são filhos de Deus. É esta atitude de nos lembrarmos que nós em nós mesmos somos pecadores e não conseguimos nada, alcançar nada da parte de Deus. Mas que em Cristo há as boas notícias da salvação. E com isto chegamos ao ponto final que eu gostava de me dirigir mais diretamente aos nossos amigos que estão aqui e que ainda estão na condição que Jesus veio anunciar a todos, que ainda são doentes, mortos, oprimidos. Porque esta é a condição natural de todo o homem. Nascemos todos assim. E Jesus veio dizer isto. E isto às vezes é difícil. E nós não temos, por nós mesmos, nós não temos capacidade sequer de reconhecer isto. Por isso é que nós oramos a Deus e pedimos por aqueles que ainda não são filhos de Deus. Porque se Deus não tocar no entendimento, se não for Deus a mostrar, não há palavras humanas, não há entendimento humano que consiga lá chegar. Mas o que Jesus veio dizer é que todos nós nascemos todos doentes, oprimidos e mortos. E que todos nós carecemos de um libertador, de um médico. Todos nós precisamos da vida que é Jesus Cristo. E não há outra forma de chegar a Deus. Não é pela tua justiça,
Não é por seres boa pessoa, por fazeres mais bem do que mal, como se isto fosse possível. Não é por, sei lá, porque as pessoas gostam de ti, por tudo o que tu possas imaginar. Não há outra forma de chegar a Deus que não seja através de Cristo, daquele que é perfeito, daquele que agradou a Deus em tudo. Não há outra forma. É através de Jesus, é através do seu Evangelho, da sua boa notícia. Que primeiro dá as más. Sim, tu és pecador, tu estás morto, tu estás doente e tu precisas, e tu não consegues salvar-te a ti mesmo. Mas as boas notícias é que há um Salvador, há um Libertador, há um médico, há uma vida, há alguém que é a vida, que é Jesus. E se tu receberes com arrependimento e fé esta boa notícia, então tu serás salvo. Não é garantia minha, não é garantia de ninguém que está aqui, é a garantia de Deus, porque Ele a dá na sua palavra. Aquele que não confia em si mesmo, mas que reconhecendo que precisa de um Salvador, crê naquele que pode, que crê em Cristo, então esse é salvo por Deus.